Olá, povo de Deus, sábado da primeira semana do Tempo Comum, 16 de janeiro de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Hebreus 4, de 12 a 16 e de Marcos 2, de 13 a 17. Ouçamos a leitura de Hebreus. Irmãos, a palavra de Deus é viva, eficaz e mais afiada que uma espada de dois gumes. Penetra até dividir alma e espírito, articulações e medulas. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Não há nenhuma criatura oculta diante dela, mas todas as coisas estão a nu e a descoberto aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Uma vez que temos um grande sumo sacerdote que atravessou os céus, Jesus, o Filho de Deus, conservemos firme a fé que professamos. De fato, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele foi provado em tudo como nós, exceto no pecado. Aproximemo-nos então com grande confiança do trono da graça, a fim de alcançar misericórdia e encontrar graça no momento oportuno. Vimos com clareza que nosso texto de hoje tem dois temas: a eficácia da palavra de Deus e o sacerdócio de Jesus. No texto anterior, temos a citação do Salmo 95, quando refrescava a memória de todos sobre o passado, em que os ancestrais tinham endurecido os corações e não seguido a palavra de Deus. Hoje, o autor da carta aos Hebreus diz com força as qualidades da palavra, que é viva, eficaz, mais afiada que uma espada de dois gumes, que penetra até dividir alma e espírito, articulações e medulas. Como é sofrível irmos às celebrações e ouvirmos até 3 leituras e um salmo, e o celebrante falar de tudo, mas não fazer qualquer referência às leituras ouvidas. Será que ele julga que seu recado é mais importante que a palavra de Deus? Nas redes sociais, sobretudo neste tempo de pandemia, temos ouvido muito a fala de celebrantes. Que tristeza! É como se não tivesse sido feita nenhuma leitura da palavra. A vida é sim muito importante, mas quando iluminada pela palavra de Deus nas liturgias. A qualidade das homilias se mede pela fidelidade à palavra. Sobre o segundo tema de hoje, sobre o sacerdócio de Cristo que ilumina o nosso sacerdócio, exigiria um aprofundamento que aqui não dá para fazer. Vou seguir sempre a reflexão de Albert Vanois, um sacerdote jesuíta francês que aos 83 anos foi criado cardeal como deferência pelos seus longos anos na Pontifícia Comissão Bíblica. Ele é especialista na carta aos Hebreus e nos afirma: quem quer entender bem o sacerdócio cristão deve, antes de tudo, contemplar o Cristo, porque Cristo transformou completamente e renovou o sentido do sacerdócio. E, no fundo, há somente um único sacerdote cristão, que é o próprio Cristo. Se examinarmos os textos do Segundo Testamento, observaremos que antes da carta aos Hebreus, nenhum texto atribui a Jesus o título de sacerdote ou sumo sacerdote. A tradição evangélica não aplica jamais esses títulos a Jesus, usa-os tão somente para o sacerdócio levítico e, na maioria dos casos, os sumos sacerdotes são apresentados como hostis a Jesus, são seus inimigos. Nos Atos dos Apóstolos, o termo sacerdote é aplicado somente a um sacerdote pagão. São Paulo nunca usa esses termos, isto é, nunca fala de sacerdotes
nem judeus, pagãos, cristãos. E, exceto na carta aos Hebreus, Cristo nunca é chamado de sacerdote. Isso porque a pessoa de Jesus não se apresentava como sacerdotal. O ministério de Jesus não tivera o caráter de ministério sacerdotal. E a própria morte de Jesus não se apresentava como sacrifício ritual. A pessoa de Jesus, segundo a lei de Moisés, não era sacerdotal, porque ele não pertencia a uma família de sacerdotes. Entre os hebreus, o sacerdócio transmitia-se exclusivamente pelo caminho da sucessão hereditária. Fora dado por Deus a Arão e seus filhos. Não se podia conferi-lo a um membro de outra tribo. E mais, o evento do Calvário nada teve de sacrifício ritual. Apresentou-se antes como o contrário, o oposto de um sacrifício, pois foi uma punição legal, a execução de uma condenação à morte de um criminoso. Portanto, o sacerdócio de Cristo se aproxima muito mais do sacerdócio comum dos fiéis, pois ele sempre foi leigo, do que do sacerdócio clerical. E se aproxima do sacerdócio clerical é justamente pelo sacramento do batismo, sacramento da igualdade fundamental de todos os cristãos. Como vamos refletir sobre a carta aos Hebreus por mais dias pela frente, por hoje isso basta sobre o sacerdócio de Cristo. A carta aos Hebreus vai falar do sacerdócio em outra perspectiva, na perspectiva existencial, não de oferecer sacrifícios, mas de se oferecer em sacrifício pelo resgate da vida dos irmãos. Isso foi o que Jesus fez e nos convida a fazê-lo. O sacerdócio de Cristo se deu na mais perfeita solidariedade com a condição humana, da qual ele foi um exemplar único, igual ao ser humano em tudo, com exceção do pecado. E por se fazer um de nós, foi capaz de se compadecer de nossa fraqueza. O sacerdócio só pode ser real e cristão se tiver a marca dessa solidariedade fundamental, sobretudo com os pobres. Sem se misturar com os pobres, com as fraquezas humanas, não seremos capazes de exercer o ministério sacerdotal, pois em nossas celebrações não teremos o que apresentar a Deus. Faremos cultos vazios e até idolátricos, mas nunca um culto cristão. Marcos 2, de 13 a 17. Vamos percebendo que Marcos destaca no ministério de Jesus o ensinamento, mas nunca nos diz o que Jesus ensinava com palavras, somente com suas práticas. E assim Jesus ia atraindo a multidão, não pelo que ele falava, mas sim pelo que ele fazia. Hoje temos o chamado de mais um discípulo para compor o seu grupo, Levi. Embora Marcos e Lucas nunca tenham dito que Levi e Mateus fossem a mesma pessoa, deduz-se pelo contexto. Jesus chamando um coletor de impostos, um publicano. Daí é que se identifica Levi e Mateus. Trata-se de um novo discípulo para o grupo que já tinha duas duplas de irmãos, todos pescadores. Agora um pecador público, odiado por todos na sociedade. Era desprezado porque trabalhava para o Império Romano e se enriquecia, cobrando impostos de seu próprio povo. E quase sempre de forma desonesta, pois excedia nas cobranças. Levi era bem sucedido na vida, pois deu um banquete para os seus amigos de profissão na presença de Jesus e de seus discípulos. Para a religião da época, o pecado dos publicanos era como se fosse uma lepra. O simples fato de estar perto de um deles contagiava a todos. Ora,
Além de ir a este banquete, Jesus carregava consigo seus discípulos, contaminando a todos, segundo a lei. Claro que um ato público dessa magnitude não ficaria impune aos olhos dos doutores da lei e do partido dos fariseus, que vão questionar os discípulos de Jesus. Por que é que ele come com cobradores de impostos e pecadores? A resposta quem vai dar é o próprio Jesus, que também tinha ouvido a pergunta e contesta dizendo de maneira alegórica, dizendo: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Podemos colocar no contexto essa resposta de Jesus e entendê-la de maneira bem contundente assim: vocês que são justos já estão salvos, não precisam de mim, mas os pecadores, esses sim, foi para eles que eu vim, para eles vou gastar meu tempo e minha vida. Jesus deixa claro o sentido de sua missão. Não iria gastar tempo com quem já se julgava salvo. Lembro-me sempre de uma religiosa muito amiga, já falecida, que quando me via agoniado com algumas pessoas que viviam nos criticando por causa da opção pelos pobres, ela me dizia: deixa para lá, não vale a pena gastar vela benta com defunto excomungado. Graças à consciência de sua missão e sua prática totalmente sem preconceitos, é que Jesus resgata um pecador público e faz dele um discípulo seu. Como tratamos os pecadores públicos de hoje? Será que eles encontrariam lugar em nossas comunidades? Um beijo no seu coração.